Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Estão conosco aqui em nossos estúdios, criador do minicarro elétrico, o Jade ou a Jade. Já vou começar perguntando pro João se é o Jade ou a Jade. João, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol, meu bom dia. O nome do carro é Jade, que é as iniciais do meu nome, né? João Alfredo Dresch. Então eu patentei esse nome aí. E vai ser, o Jade 1 tá pronto. O Jade 1 tá pronto. Vamos partir pro Jade 2. Tá certo, é o criador do minicarro elétrico. Conosco também o engenheiro mecânico e diretor da Rádio Tirol, Marcos Biniker, que é o responsável técnico desse projeto. Marcos, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Vini, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Exatamente, eu sou responsável técnico, né, e coloquei, vamos dizer assim, possibilitei que o Jade pudesse ser emplacado. Exatamente. Bom, João, se fala muito nesse processo de sustentabilidade, de carros elétricos, aqueles carros mais compactos, que possibilitariam um melhor fluxo do trânsito também. Qual é que foi o principal motivo e como é que foi a concepção desse veículo, desse projeto pelo senhor? Bom, isso aí começou numa viagem que fiz para a Itália em 2009. A minha família e ficamos lá na Itália, daqui a pouco vi passar uns carrinhos pequenos por lá. Aí viu, sem barulho, sem nada, digo, mas tem uma coisa diferente isso aí. Aí eu cheguei mais perto do carro, examinei os carros lá, tudo. Isso é elétrico. Aí isso foi minha esposa e minhas filhas, digo, vou fabricar um carro isso aí. Diz a Vanessa assim, minha filha, se tu fizer o carro, eu te ajudo, eu te pago. Tudo que tu precisar eu pago pra ti, te adianto o dinheiro. Tá bom, vou fazer. E voltamos a viagem, foi em novembro de 2009. Em janeiro de 2010 comecei a fabricar o carro. Em 11 meses e meio deixei o carro pronto. Como ele está até hoje. Tá? Foi feito o chassi do carro, a carroceria do carro, a carroceria foi feita de madeira, primeiro para fazer primeiro montei de papelão para ver a estética do carro. Porque eu não tinha parâmetro. Sim. Eu não tinha, tu fazer um carro e ver um outro um lado, tu vai lá, mede as portas, mede tudo, é fácil fazer. Sim, sim. Agora, sem parâmetro, eu só vi, tinha fotografia dos carros da Itália, mas o meu carro é completamente diferente da Itália. Inclusive mais bonito que o da Itália também. E é o menor carro do mundo também, né? Por ter feito, né? E então eu olhei aquilo lá, tudo examinei, cheguei aqui em Lajado, comecei a procurar o cara que entende que faz gaiola. Aí eu procurei o meu amigo Tassi, que é aqui em Lajado, digo, vamos fazer um carro elétrico. Dizendo, como fazer um carro elétrico? Ele nunca foi feito, vamos fazer o primeiro então. Aí comprei as rodas do carro e começamos a dobrar canos lá. Em 2 meses e meio, deixamos o primeiro o chassi pronto. Aí tinha que experimentar o carro, fazer o carro rodar, porque não sabia que bateria pôr, eu não sabia que motor ia botar no carro. Sim. Eu não tinha, eu queria ver na Itália o carro, eu estive na fábrica na Itália, para ver o carro deles rodando lá. Eles não me deixaram mostrar, não me mostraram a parte de dentro do carro. Nada, o processo de funcionamento, nada, porque estava lacrado o carro. Não, está lacrado, o João não pode mirar. Tá bom, então não pode mirar. Aí cheguei aqui, procurei um amigo meu que é engenheiro. Dizia, não, tu faz a parte mecânica, a parte eletrônica eu faço. Digo, vai rodar? Ele vai rodar. E foi o que aconteceu, né? Aí experimentamos, depois o carro pronto. Aí fizemos de madeira o carro. Aí levamos 78 dias fazer o carro de madeira. Depois tiramos a cópia de fibra, pintamos o carro todo. Colocamos no lugar o carro, mas não sabia que para-brisa ia botar, não sabia de nada, não tinha, quando tem parâmetro é fácil, né? Sim, sim. Só para ter uma ideia, o para-brisa do carro que eu tenho era do caminhão Scania. Eu tive que cortar o para-brisa. Chegar no ângulo dele direitinho, botar fibra, tudo. Comprei as borrachas de Porto Alegre para botar o para-brisa no lugar. Os vidros dele tive que mandar cortar também, porque não tem nada no meio, não tinha nada no mercado. É o primeiro, né? É o primeiro, eu não sabia nem se receber as placas do carro. Sim. Então eu levei, nessa brincadeira toda, nesse tempo de serviço aí, eu levei 11 meses e meio de deixar o carro. Praticamente um ano. Um ano, Um ano deixou o carro pronto. Dia 22 de dezembro eu tirei a fotografia do carro, fui no Detran, fui na prefeitura em Lajado, mostrei para o vice-prefeito. Mostrei para eles, que é isso aí? Digo, isso é um carro que eu montei. Diz, não, tu comprou. Digo, não, foi eu que montei esse carro. Eu posso rodar com carros? Ele não pode, sem problema, não vai ter problema nenhum. Digo, não vou incomodar o trânsito nem nada. Eu tenho que rodar com o carro para ver os defeitos do carro. Sim. Aí comecei a rodar, me autorizou. Passou uns 15 dias me recolheram o carro, porque não tinha documento. Não tinha documentação. Documentar tudo em Brasília, né? Tudo que é peça que eu botava no carro, que eu tinha falado com os caras do Detran, tem que ser tudo peça nova, tem que ter nota fiscal e tudo. Então tudo que eu peguei os pneus novos, os aros novos, as pinças de freio, que é a parte do freio a disco, eu botei freio nas 4 rodas. Aí eu botei tudo novo, levei uma pilha de nota fiscal no Detran lá. E eu botei o carro em cima da caminhonete, cheguei lá no Detran.
Aí diz o cara assim, que tu quer isso aí? E ficaram emplacar. Diz ele, mas o que é isso? É elétrica, gasolina? Nem perguntou se é elétrica. Não tinha, era o primeiro. Mas ele cega, quer emplacar? Eu quero, mas isso aí não quer que fez? Eu fabriquei. Diz ele, como vocês emplacar? Diz ele, João, aí quando eu falei que era elétrico, diz ele assim, olha, não sei, diz ele assim, vamos encaminhar o processo para o Brasil. Não tem nada para se basear um parâmetro. Eles não tinham nada, não tinha nem lei para carro elétrico no Brasil, isso há 4 anos atrás. Sim. Aí mandamos o processo para Brasília, a documentação de nota, direitinho, preencheu os formulários que precisava junto com as notas e botamos no envelope e foi para Brasília. Aí levou uns 6 meses até vir o resultado do carro. O resultado não, as documentações, começaram a pedir documento, ó, faltava step, faltava o extintor de incêndio, falta cinto de segurança, faltava tudo, eu não tinha parâmetro. Sim. Aí fui colocando, cada vez que colocava, vinha o processo de Brasília, ia para Brasília de novo, colocava, ia lá, tirava fotografia, botava no lugar, mandava para Brasília o processo. Nessa brincadeira levava 2 meses, 3 meses, 5 meses, até de vez em quando, para cada item. Cada item. Aí chegou num ponto dos caras assim, olha, João, tem uma notícia boa para ti, o cara de Detran enlajado. Dizia, o que é? Para ti gravar no chassis. Bom, se é para mim gravar no chassis, automaticamente eu acho que vou receber as placas do carro. Sim. Aí ele gravei no chassi do carro, nós gravamos de uma maneira normal, tem que ser numa firma especializada em Lajado. Levei o carro lá, gravamos no chassi direitinho, botamos no lugar. Aí ele veio no Detran, tirar a fotografia, tirar o decalque do motor, do chassi, quer dizer, e levaram lá do motor, já tinha em cima a plaqueta em cima do motor, né? E tirar a fotografia, mandaram tudo para Brasília e o número que estava gravado no chassi estava mal gravado. Aí eu tive que pegar e voltou para todo o processo de novo. Eu tive que mandar, levei no Detran de novo o carro para ser gravado. Aí foi gravado, foi para Brasília de novo, aí levou mais uns 6 meses até vir as placas do carro. Ele me ligou e disse, João, tem uma notícia boa, o que é? É para te escolher a placa do carro. Digo, não, tá brincando. Eu não esperava, depois de 2 anos e 7 meses. Sim. Eu não tinha mais, como é que foi assim? Eu tinha perdido, digo, se vai vir o carro, tá vendo? As placas do carro veio, não vier também, não. Vou andar só no parque de imigrante, num lugar né, onde ninguém não tem azulzinha, né, para me incomodar. Bom, João, deixa eu fazer uma pergunta também para o Marcos e para o senhor, fique à vontade de responder. Aqui nas redes sociais, onde o carro ganhou uma repercussão muito grande há cerca de 15 dias atrás, uma das perguntas era a seguinte, do carro elétrico, que colocaram ali embaixo, as pessoas que fazem parte das redes sociais perguntaram, se eu tiver um problema no carro, leva um mecânico ou leva um eletricista? Como é que é essa questão, Marcos? O seu João falou da concepção do carro, de como surgiu, de como buscou, como foi esse processo para buscar o emplacamento e responder essa pergunta dessa pessoa que estava na rede social. Procura-se um mecânico ou procura-se um eletricista para resolver os problemas do Jade? Realmente é uma boa pergunta. Obviamente, em relação ao sistema de tração, né, as baterias ou o motor, eu acho que teria que ser um eletricista, tem a parte elétrica, o chicote elétrico, né, mas obviamente o resto do carro, né, a suspensão não tem como mudar, né? O chassi, isso seria uma parte mecânica, né, então obviamente é uma suspensão como qualquer carro. Então, o que difere o carro de um carro a combustão, digamos assim, o carro a combustão, ele tem um motor, obviamente, com um sistema de escapamento, né, e tudo mais, que é muito mais complexo. De um carro elétrico, ele acaba sendo de uma forma muito mais simples, né? Muito mais simples ao ponto de que já pode ser fabricado, né, por outras pequenas empresas, né? Hoje a grande tecnologia de um carro realmente ela está na parte do motor. Claro que tem outras componentes, a suspensão, enfim, a estrutura, o cockpit, né? Ou então o habitáculo, que também chamam a parte de segurança, mas digamos assim, o desafio maior que existe sempre por causa das legislações de emissões é o motor. Então tem que ter catalisador, enfim, todo o atendimento, né? E cada ano essas 2 ou 3 anos elas vão restringindo. O CONOMA estabelece umas restrições mais apertadas de emissões e de uma maneira que na Europa a partir de 2030, não tenho exatamente a data, mas muitos anos para frente, os carros vão ser totalmente ou a hidrogênio, ou a célula de combustível, ou elétricos. Então a emissão tem que ser 0. Então isso é uma meta já que já existe na Europa. Grande, né? Então uma tendência,
E é uma meta que os próprios europeus colocam e é que é a nossa saída, né, para o futuro. Então, a questão do emplacamento, acho que você tinha colocado. Isso, do né? emplacamento, né? O grande desafio do emplacamento realmente é você ter... Nós nos conhecemos, né, digamos assim, eu acho que o primeiro ponto da história é como é que a gente se conheceu, né? É bem interessante. Eu vi o carro exposto na Construmóvel em Lajeado. 2011. Eu acho que foi em outubro de 2011, a Construmóvel. E eu vi o veículo lá e achei bem interessante, né, o nível de acabamento, os detalhes, né? É uma ideia diferente, né? Eu já tenho uma passagem por 2 grandes montadoras internacionais, né, inclusive no exterior, e já vi bastante coisa. E quando eu vi esse carro, eu achei ele bem diferente e achei algumas coisas bem criativas, né? Então, e um outro dia eu entrei num site que eu vi as pessoas comentando sobre o carro e também acabei vendo o próprio carro lá, né? E tinha comentários. E acabei, né, fazendo também parabenizando ele, e, enfim, aí acabei conseguindo o contato dele e a gente começou a conversar. E desde lá nós estamos numa empreitada. 2 anos e meio. Esse processo, João, quando se conheceram, ainda estava naquele processo de buscar o emplacamento em Brasília. Eu comecei a levar a papelame dia 3 ou 4 de março, 5 de março de 2011. E depois lá ia documento para Brasília, voltava o documento de Brasília, aí no fim me pediram o cinto de segurança. O cinto de segurança diz assim: olha, que parafuso tem o cinto de segurança? Tem 6 milímetros. Tem que pôr parafuso 12 milímetros com porca-travante. Aí veio a documentação para Lajeado, eu fui lá, botei os parafusos mais grossos, levei lá no Detran, tirei a fotografia do carro, do cinto de segurança, os parafusos mais grossos. Foi para Brasília de novo o processo, levou mais 5 meses de novo. Cada vez que ia para Brasília, eu voltava, ligava para Brasília: como é que está meu processo? Aí dizendo: pois não sei, está na mão dos caras, dos engenheiros. Aí, como quase tudo que vai para Brasília é mais ou menos assim, né, João? Na verdade, o que era necessário era ter uma descrição do projeto com a assinatura do engenheiro mecânico. Eu não fiz. Então, não tinha nada, né? Basicamente, né, na parte de estrutura tubular, digamos assim, né, que uma estrutura tubular lembra uma gaiola, essas de competição, né, que é a parte metálica, que é uma estrutura reforçada do veículo. Essa foi o Tasca, né, de Lajeado, que constrói, que tem uma boa experiência. Na parte de fibra depois, né, teve aí um empresário de Candelária, que também tem uma boa experiência no ramo e que deu esse suporte. Na parte elétrica, né, que ele falou, acho que foi um engenheiro, lá. É uma pessoa a parte eletrônica, a parte do motor, do inversor de frequência, foi um amigo, César Cassuli. E depois na parte porque ele não tem maçaneta de porta, ele é digital. Ele é liso lá de fora, não tem maçaneta de porta, só abre no controle digital, né? Aí peguei outra pessoa em Lajeado lá, que tem oficina também lá. Ele me ajudou muito também, mas eu não tinha parâmetro, eu não tinha parâmetro, como é que ia botar Primeiro eu botei a maçaneta do Gol, né, na porta da frente. Mas a portinha pequena, a maçaneta do Gol ficou feia, tirou a estética do carro. Mas não é isso que eu quero. Aí fui lá falar com ele. Aí diz ele assim pra mim: João, pra te botar o carro, uma coisa que funciona, que não incomoda, tem que ser do carro tal. Eu fui, comprei novo e fui lá instalar. Mas aí a porta não dava, a porta era muito estreita. Eu tive que fazer uma porta nova para botar a parte mecânica dentro, a parte eletrônica dentro do carro, na maçaneta de porta. Aí isso aí não foi o pior. O pior é quando eu terminei o carro, logo de 11 meses e meio, terminei o carro, eu não consegui entrar dentro do carro porque a porta ficou muito pequena. Isso que o senhor tem uma estatura de 1,70m, por aí? 1,68m. 1,68m. Eu não consegui entrar no carro porque as portas do carro ficou muito pequenas. Mas o que eu fiz, cara? O carro tá pronto, pintadinho, prontinho, tudo, com os bancos, tudo no lugar, tudo. Eu digo: mas o que eu fiz, cara? Aí eu digo: eu vou fazer o quê? Eu tenho que cortar o carro no meio. Peguei o disco e lá, levei pra Candelária, esse amigo meu. Cortamos o carro no meio, fora, ficou 2 partes. E emendamos o cano e vibramos todo o cano de novo. Aí botamos e pintamos o carro. Aí quando estava pronto, eu digo: pô, agora tá pronto o carro. Aí ele assim: como é que vai carregar a bateria? O plug para botar atrás. Eu tinha esquecido também, não sabia, o primeiro. sim. Aí tivemos que... Aí fui numa revenda de peças de automóveis, comprei a tampinha do carro, nem sei que marca é. Instalamos aquilo lá. Aí tive que pintar metade do carro de novo. Aí isso foi, né? Você não tem parâmetro, se tivesse uma coisa para copiar, era fácil, né? Daí, bom, depois desse processo, como é que entra daí o teu serviço, Marcos, como engenheiro mecânico, para legalizar essa parte? Precisava de uma assinatura do projeto, acima de tudo. Exatamente.
Denatran ele exige um responsável técnico, né, que vai assumir sobre a parte de estrutura, suspensão, enfim, né. Então essa parte eu fiz, né, mas não foi necessário fazer a modificação do veículo, né. Ele tinha uma estrutura, ele tem uma estrutura metálica bem robusta, né, graças à experiência do Tasca em gaiolas de competição. Obviamente tem solicitações extremas, né, então realmente ele tem, né, foi usado um bom senso no projeto, é possível de verificar isso, quem fez conhece, né. E, enfim, né, a parte de powertrain, que chama, que é a tração, né, ele não tem uma caixa de transmissão, né, porque o motor elétrico ele vai acelerando com qualquer... Não canta pneu, que não ele vai, à medida que você vai acelerando, ele vai aumentando a rotação, né, então você não precisa... marcha, ele não tem marcha. Isso é acelerador e freio só. Isso é a vantagem do motor elétrico, né? E não faz barulho, né, que é o principal. Sim. O carro ainda não conta com uma central eletrônica que gerencia a energia, porque se você pisar mesmo, né, o carro ele vai de 0 a 100 em 4 ou 5 segundos, né? Então, mas leva mais tempo, né? Demora um pouco mais. Mas enfim, isso... É o primeiro também. No futuro teria que chegar e ver, porque senão a pessoa vai chegar, vai acelerar forte e vai gastar toda a bateria de uma vez só, né? E você, vamos dizer, nesse dispositivo que ele permite uma aceleração progressiva, né, é um software eletrônico, né, e isso obviamente isso para o futuro carro, isso é necessário que se coloque. Mas enfim, fiz toda a parte de descrição e aí foi encaminhado novamente no Detran e aí, enfim, saiu a regularização, né. A placa dele é Jade... Consegui, o I no Rio Grande do Sul terminou, né? Entrou o J agora. Eu tive a sorte de pegar o Jade, JD, que as iniciais meu nome, no 67, que eu recebi as placas do ano passado, e no ano 13. Aí fechou tudo que eu queria. Bom, João, deixa eu te fazer mais algumas perguntas aqui, 8 horas e 20 minutos agora. O senhor falava antes em step, em extintor de incêndio. O que esse carro tem de diferente, ou a diferença, ou a semelhança? Como é a funcionalidade? Qual é a autonomia, por exemplo, das baterias para rodar no carro, velocidade que ele atinge? A gente sabe que também, pelas fotos em via redes sociais, ele ocupa o lugar daria para colocar uns 3 Jades no lugar, 4 carros no espaço do carro normal, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco mais dessa funcionalidade de velocidade. O Marcos pode também aproveitar, mas como funciona o carro elétrico? Liga na bateria, liga numa tomada, por exemplo? Sim, como funciona? Tem um plug que o rabicho está conecta no carro e outro na tomada, 110 ou 220 volts. 2 horas e meia ele carrega as baterias dele. Tá? Aí tu anda na média de 80 a 100 km com a carga das baterias. 80 a 100. Hoje já tem baterias que duram mais tempo já a carga, né? Ele automaticamente vai dar um pouco mais de tempo para carregar as baterias, né? Mas esse é o princípio dele, né? E pelo tamanho dele, pode botar ele oblíquo, mas aqui já não pude. Eu vi que não pôde. Me multaram lá. Vi que não pôde. Me multaram lá, mas tudo bem, faz parte. Eu acho que ele tem razão, tudo bem, também não discuti com eles também. Paguei a multa contente ainda, sem problema nenhum. E então a função dele é essa, é pouco espaço, não tem barulho, não tem poluição, não tem coisa assim. São espaços para 2 pessoas. 2 pessoas. O Jade 1, no caso, é para 2 pessoas. 2 pessoas. Então, queria... E agora, daqui para frente, por exemplo, temos o Jade 1, já está rodando, legalizado, está nas ruas, já está até tomando multa, o que significa que de fato ele já está aí, já tomou as ruas de Lajeado. Ele está ficando grande, já está levando multa. Grande, exatamente. Esse processo está ficando grande e repercutiu muito. Vamos ter até programas de televisão essa semana que vão trazer também o Jade. Marcos, o que é preciso para esse projeto ir para frente? O que é preciso, além de com certeza um investimento financeiro, mas o que é preciso agora em busca de um Jade 2, se é que já existe esse projeto? A ideia, esse carro ele foi feito de uma forma prática, né? E obviamente artesanal, né? E hoje em dia não é mais possível chegar a lançar um carro no mercado, um veículo, e comercializar de uma forma dessa forma.
Então, a não ser meia dúzia de unidades e que você, né, direcionado a pessoas que você conhece, né, para uso pessoal, digamos assim. Mas se você quiser chegar e comercializar um veículo desses, você realmente tem que fazer um estudo de viabilidade, né, e fazer um projeto. Você tem que fazer simulações, que é de crash test, né, de colisão frontal com 50%, capotamento, enfim, né, lateral, tem as barras de proteção lateral, e tem uma legislação bastante complexa, né? E nesse estudo de viabilidade você tem que, cada peça do veículo, né, você tem que fazer uma simulação, tem que ver o que de molde, de ferramentais você vai precisar, qual investimento, amortização, quanto volume você vai ter, enfim, é toda uma complexidade e que se resume num estudo de viabilidade, implantação né, técnico-econômico de uma indústria. Então esse é o estudo que nós temos em mente fazer. Eu diria que um estudo desses, pelo menos ele está na faixa dos R$500 mil, o custo dele, né, e nós estamos realmente em busca de uma parceria para a gente viabilizar esse estudo. E com esse estudo na mão, né, que ele também já dá uma projeção do mercado, não necessariamente ele vai ser igual ao JAD, ou no mesmo segmento. Nós vamos fazer uma avaliação, né, vamos ver que tipo de nicho nós vamos ocupar dentro do mercado, porque se nós vamos concorrer, né, contra carros que as grandes montadoras têm, vai ser difícil da gente competir, né, seja em custo, seja, enfim, muito complexo de competir. Então, na parte de nichos, né, Jeeps são nichos, né, carros conversíveis, né, pequenos são nichos, ou um carro um pouco diferente, que ocupa um segmento que ainda não tem. Então, essa é a nossa ideia nós não sabemos exatamente como é que vai ser esse nicho, mas o fato é que nesse estudo nós vamos conseguir, né, trabalhar algumas ideias, conseguir trabalhar algumas ideias, ter dados suficientes na mão, com uma precisão do custo variável do veículo na faixa de 95% de precisão dos custos, e os investimentos também na faixa de 95% dos investimentos em ferramentais de produção. E o tempo de produção também, os conceitos, os fornecedores estratégicos, né, de carroceria, de motores, baterias, enfim. Então, com isso na mão, a gente pode sentar num banco, né, e dizer, olha, nós queremos um financiamento de 5, 10, 15 milhões para viabilizar esse projeto. Está aqui o estudo de viabilidade, né, assinado direitinho, e que nos permitiria isso. Então, esse próximo passo, nós não sabemos exatamente em que direção nós vamos mudar, e pode ser que ele vá na direção do JAD atual, com pequenas modificações. Mas realmente nós temos que pensar no custo. Isso aí é uma coisa que, né, só de fluxo de caixa, só no fluxo de caixa de uma montadora, né, se você tem um custo variável de 10 mil, se tem 10 mil no pátio, já são 100 mil só de custo de estoque, né? Então realmente é complexo. O que foi o investimento para a criação do JAD em termos aproximados, seu João? Esse foi um investimento mais ou menos que eu calculei, mas sem contar minha hora, minha mão de obra, sem nada, só que eu paguei e material, tudo direitinho, eu calculo na média de um carro popular hoje. Uns 30 mil reais, 35 mil reais hoje. Muito bem, 8 horas e 27 minutos, então vamos esperar aí para o JAD 2, né, ou como vai ser aí denominado, mas de qualquer forma, acho que é importante, que repercutiu muito, né, vocês vão estar essa semana também no programa da TV Globo, né? Essa semana no programa da Ana Maria Braga, se não me engano, né? Ana Maria Braga. Na quinta-feira. Então estarão aí representando aqui também o nosso Vale do Taquari, um vale que é sempre fértil de ideias, né, João? E vamos torcer para que possa ser dada sequência. Afinal de contas, a gente fala tanto em buscar alternativas para se tornar um mundo melhor, na questão de trânsito, na questão de poluição. Então ideias como essas são sempre bem-vindas. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Tenha um bom dia e uma boa semana. E aos ouvintes da Rádio Tirol, meu bom dia também. Marcão, até daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Tenha um bom dia. Um abraço, bom dia a todos.